Do nosso Senhor seja com todos. Quero convidá-los então a abrir suas Bíblias comigo no livro de Atos, capítulo de número 27. Abra sua Bíblia comigo nessa passagem. Faremos a leitura da segunda metade do texto, que vai do verso 27 ao 44. Atos, capítulo 27, verso 27 até 44. Chegando aí ao final, praticamente, faltando apenas um capítulo para terminar a exposição desse texto. Então, Atos 27, verso 27 a 44. Farei a leitura, os irmãos acompanham comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Até aí, meus irmãos, vamos orar, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti nesta noite, agora nos preparando para meditar na palavra do Senhor, e a nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor fale conosco através da exposição da Sua palavra, que o Teu Espírito Santo alcance de fato o nosso coração, aplicando em nós a palavra do Senhor e nos conformando à imagem de seu Filho Jesus. Seja conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é: com fé na palavra de Deus, podemos enfrentar as tormentas e a incredulidade. Esse é o tema para a nossa reflexão. Com fé na palavra de Deus, podemos enfrentar as tormentas
e a incredulidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. A pergunta é: qual é seu único consolo na vida e na morte? Essa, na verdade, é a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg é um dos documentos subscritos pelas igrejas reformadas de tradição holandesa, e ele foi escrito por um jovem teólogo de Wittenberg, uma cidade na Alemanha, chamado Zacarias Ursino. E essa é uma boa pergunta para um texto como esse, que fala sobre tempestades, naufrágios. Ainda mais quando nisso tudo vemos aqui uma espécie de alegoria da vida cristã. Afinal, todos nós, como mencionamos na última semana, enfrentamos tempestades durante a nossa corrida, que a Bíblia intitula como vida cristã. Quando então as ondas batem forte em nosso barco e nós somos testados e carecemos de uma âncora, um lugar firme e seguro, onde nós possamos descansar nosso coração atribulado, nós somos chamados então pela palavra do Senhor a colocar nossa esperança nele e nosso consolo nele, seja na vida ou na morte. E a resposta a essa pergunta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: que não pertenço a mim mesmo. Então a pergunta é: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também nos assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. É com essa confiança e fé no cuidado do Senhor que o apóstolo Paulo aqui segue essa viagem turbulenta até Roma, confiante de que nem um fio de cabelo da sua cabeça poderia cair sem que essa fosse a vontade de Deus. Então, dessa mesma forma, meus irmãos, nós esperamos que o Senhor, através da exposição da sua palavra nessa noite, Ele conduza nossas vidas à fé nele, para que, assim como Paulo e tantos outros heróis da fé, nós possamos permanecer firmes, mesmo em meio a momentos de tribulação, certos de que o Senhor está cuidando de nós e de que nada foge ao seu controle. Como nós vimos então na última semana, nós vimos que no capítulo de número 27, o texto, ele nos mostra o início da viagem do apóstolo Paulo até Roma, uma vez que Paulo havia apelado para Roma diante da inclinação das autoridades romanas de fazer a vontade dos judeus e assim entregá-lo para que ele fosse julgado e condenado. Nós vimos que essa viagem ela foi uma viagem extremamente turbulenta e cheia de adversidades. Isso porque o navio que esses homens apanharam, ele foi acometido de uma grande tempestade. O texto nos mostra que o apóstolo Paulo, numa segunda parte da viagem, tentou encorajar ou influenciar Júlio, que era o comandante da guarda, que estava responsável por aquela embarcação, a não continuar a viagem, pelo menos durante um tempo, porque as condições eram ruins. Mas aquele homem não deu ouvidos ao apóstolo Paulo, ele preferiu dar ouvidos, obviamente, ao mestre do navio e ao capitão do barco, e assim então seguiram a viagem. Mas o que o texto nos mostra é que um furacão os surpreendeu. E naquela viagem, meus irmãos, diante da aflição daqueles homens que haviam já
desesperado da própria vida, o que nós vimos foi o apóstolo Paulo procurando encorajar aqueles homens por meio de uma revelação que havia recebido por parte do Senhor, de que nenhum dos homens que estavam naquela embarcação, e como nós vimos aqui na continuidade do texto, morreriam. A embarcação se perderia, o barco de fato iria naufragar, mas nenhum daqueles que estavam embarcados morreria. Então Paulo vai terminar essa primeira parte do capítulo de número 27, encorajando aqueles homens a terem bom ânimo e a confiarem na palavra do Senhor e na sua promessa de que nenhum dos homens que estavam embarcados morreriam, mas que todos chegariam salvos ao seu destino. O texto então vai terminar com essa palavra de motivação e ânimo por parte do apóstolo Paulo. Olha o versículo de número 25, quando o texto diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. E aí, então, o texto que nós temos diante de nós, ele vai nos mostrar aqui três coisas que nós vamos ver aqui na continuidade dessa passagem. E a primeira delas é qual foi a resposta desses homens à palavra do apóstolo Paulo de ânimo e de encorajamento. Como esses homens responderam à palavra de Deus, à mensagem do Senhor. A segunda coisa que o texto vai nos mostrar é como o próprio apóstolo Paulo, ele foi instrumento nas mãos de Deus para conduzir toda essa situação turbulenta. E a terceira coisa que o texto vai nos mostrar é se a palavra do Senhor a Paulo se cumpriria ou não. Então, são essas três coisas que nós vemos aqui a partir do versículo de número 27. Ou seja, como esses homens responderam, se com fé ou incredulidade. A segunda coisa, como o apóstolo Paulo foi instrumento de Deus para conduzir toda essa situação difícil. E a terceira coisa que nós veremos aqui é se a palavra do Senhor se cumpriu ou não. Então, para esse primeiro ponto, onde nós vemos diretamente a resposta desses homens, nós vemos o seguinte título: incredulidade. Porque, infelizmente, é assim que esses homens reagem depois que o apóstolo Paulo procurou encorajá-los. Eles ouviram, nós podemos dizer, a própria palavra do Senhor, porque um anjo havia falado com Paulo e Paulo comunica essa mensagem àqueles homens. Mas a reação deles, inicialmente, ela não foi boa. E o texto, ele relata que a viagem, de fato, se torna cada vez mais perigosa, com o barco sendo atingido por todos os lados. No entanto, os marinheiros experientes aqui, eles percebem em um determinado momento que estavam se aproximando de alguma terra. Isso muito provavelmente porque conseguiam ouvir o som das ondas quebrando na praia. Eles então passam a medir a profundidade do mar, que de acordo com os termos aqui que o texto apresenta, inicialmente era de 37 metros de profundidade, depois de 27 metros de profundidade, e assim então eles confirmam que de fato estavam chegando à beira da praia. Assim, então, com medo de que o barco ele encalhasse e fosse lançado sobre lugares rochosos, eles lançaram da popa, a parte de trás do navio, 4 âncoras, com o propósito de reduzir a velocidade do navio. E aí, curiosamente, o texto vai dizer que esses homens passaram a orar. Então você talvez diga assim: pastor, como que o senhor está dizendo que esses homens foram incrédulos e reagiram de forma negativa, se o texto vai dizer que diante de toda essa situação difícil, eles oram? Essa atitude, meus irmãos, aqui narrada no texto, ela de fato até mesmo parece piedosa, e nós podemos até pensar que aqueles homens tivessem atendido a instrução e a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo. No entanto, nós precisamos lembrar que a grande maioria dos homens que estavam aqui nessa embarcação eram ateus. E a oração que esses homens fazem aqui, meus irmãos, é a oração que todo ateu faz quando o avião começa a cair. Você provavelmente já ouviu aquela expressão, né? Todo ateu é ateu até que o avião começa a cair
e aí a primeira coisa que eles fazem é gritar, meu Deus do céu, não é verdade? Talvez você já tenha visto alguém que se diz ateu, afirmando que não crê em Deus, mas em momentos de dificuldade, na hora que o calo aperta, meu Deus do céu, me salva. A oração desses homens aqui, ela, portanto, ela não é uma oração piedosa, como alguém que de fato, com o coração contrito, está buscando o favor do Senhor, mas ela é mais uma oração supersticiosa do que verdadeiramente piedosa. E isso fica evidente para nós na continuação do texto, porque aqueles homens agora querem abandonar o navio. E aí você se lembra, Paulo tinha dito, olha, vocês não precisam ter medo, tenham bom ânimo, há um encorajamento aqui, tenham bom ânimo, tenham de bom ânimo, o Senhor prometeu, Ele me garantiu, e a expressão que o apóstolo Paulo vai usar ali no versículo 25, eu confio em Deus, que será do modo porque me foi dito. Mas esses homens, numa atitude covarde e incrédula, eles resolvem então abandonar o navio. E aí, com a desculpa de que baixariam as âncoras da proa, a parte da frente do navio, os marinheiros baixam os botes no mar com a intenção de fugir. E aqui, meus irmãos, há quem diga que inclusive o próprio capitão do barco estivesse planejando em escapar também. O que não foi possível, de acordo com o texto, pela atitude de Paulo, que contou o que estava acontecendo a Júlio, que logo tomou providências e ordenou aos soldados que cortassem as cordas dos botes. Pois, segundo Paulo, o que o texto vai dizer é que se eles fugissem, eles não poderiam se salvar. E é isso talvez porque os soldados não teriam a perícia necessária para conduzir a embarcação, mas principalmente, meus irmãos, porque não contariam com o favor do Senhor, que havia assegurado que todos seriam salvos. Esses homens, portanto, eles não respondem com fé à palavra de Deus, mas eles respondem com incredulidade. E essa história, meus irmãos, narrada aqui no texto, ela me faz lembrar uma outra passagem descrita para nós lá no livro de Isaías, no capítulo de número 7, onde o texto vai nos mostrar que o Senhor havia feito uma promessa a um rei chamado Acás. E a promessa que o Senhor havia feito a Acás é que ele livraria o seu povo das mãos do Império Sírio Efraimita. E aí então o Senhor vai dizer assim, olha, para que você tenha certeza, e é maravilhoso perceber como que o Senhor, ciente das nossas limitações e da pequenez da nossa fé, Ele providencia meios por meio dos quais a nossa fé ela é fortalecida. E até aqui, meus irmãos, óbvio, esses homens já tinham tido evidências de que o Senhor estava com o apóstolo Paulo, mas ainda assim se demonstram incrédulos. Naquele contexto, então, de Isaías, o que o Senhor vai dizer para Acás é, pede um sinal, e eu vou dar esse sinal como evidência e prova de que eu vou livrar vocês. Mas Acás responde de forma negativa e curiosamente com uma aparência de piedade, porque ele vai dizer assim, eu não vou tentar ao Senhor. Essa é a resposta dele. No entanto, o que Acás faz é preferir uma aliança com a Assíria em detrimento do livramento das mãos do Senhor. Ele rejeita o sinal e ele tenta resolver as coisas a partir da sua própria forma. O que acontece como resultado, meus irmãos, é o Senhor ainda assim dá o sinal, os livra, mais tarde, no entanto, a Síria, com quem Acás havia feito uma aliança, é quem vai servir de instrumento nas mãos do Senhor para punir o seu povo. Então, isso nos mostra, meus irmãos, que muitas vezes, a incredulidade, ela vem camuflada de piedade. E nós vemos isso daqui no texto, quando esses homens ali incrédulos em relação à palavra do Senhor, isso fica evidente porque mesmo diante da promessa que o Senhor havia feito de que os livraria, eles estão atemorizados. E há uma aparência de piedade porque eles passam a orar, mas eles tentam resolver as coisas da própria forma, do próprio jeito, ignorando aquilo que o Senhor havia feito. E eles tentam, então,
fugir de barco. A mesma coisa acontece com Acaz, que com aparência de piedade diz assim: eu não vou tentar o Senhor, mas ele prefere fazer aliança com uma nação pagã. E o Senhor vai puni-los posteriormente por causa disso. Isso nos mostra, e aqui há algo que o R.C. Sproul diz comentando essa passagem, meus irmãos, que chamou muito a minha atenção, que ele diz assim, que é mais fácil, é interessante isso, preste atenção, é mais fácil acreditar em Deus do que crer em Deus. Ele vai usar um jogo de palavras aí. É mais fácil acreditar em Deus do que crer em Deus. O que ele está querendo dizer com isso, meus irmãos? Que muitas vezes e dificilmente nós negamos, dificilmente as pessoas negam a existência de Deus. Mesmo os ateus são uma grande minoria da população mundial. A maioria, a vasta maioria das pessoas professam a fé em Deus, elas creem em Deus, elas dizem assim, não, eu creio em Deus. Mas existe uma dificuldade muito grande do nosso coração de confiar verdadeiramente nas suas promessas, de confiar verdadeiramente na sua palavra, de confiar verdadeiramente no Senhor. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes, a despeito da gente dizer assim, nós cremos em Deus, nós ainda agimos como incrédulos, desprezando a palavra do Senhor, desprezando as promessas do Senhor e procurando resolver as situações de crise do nosso próprio jeito. Por isso, o Sproul vai dizer, é mais fácil dizer assim, eu acredito em Deus, do que de fato crer em Deus e descansar nas suas promessas. O Senhor nos chama a isso, meus irmãos, muito mais do que uma fé teórica, Ele nos chama a entregar as nossas vidas nas suas mãos e colocar nele a nossa esperança. Como diz a pergunta do Catecismo de Heidelberg, Ele, o Senhor Jesus, deve ser o nosso único consolo e a nossa única esperança na vida e na morte. Tudo aquilo, meus irmãos, em que nós descansamos a esperança do nosso coração, que não seja o Senhor, se torna um ídolo para nós. Por isso, muito mais do que assim, eu acredito em Deus, nós precisamos, de fato, aprender a crer e a confiar e a acreditar plenamente em cada uma das suas promessas que Ele fez para nós. Nós vemos isso aqui no apóstolo Paulo, meus irmãos. Ele tinha plena convicção de que o Senhor cumpriria sua promessa. E nós temos, irmãos, essa plena convicção de que o Senhor vai cumprir as suas promessas para as nossas vidas? De que um dia os sofrimentos e as lutas dessa vida de fato vão acabar e que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima? Será que nós cremos de fato na doutrina da ressurreição dos santos, a semelhança da ressurreição do nosso Senhor? De que um dia, quando o Senhor Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados e à sua semelhança os nossos corpos serão glorificados? Nós cremos de fato, meus irmãos, que um dia o Senhor Jesus vai rasgar os céus e resgatar a sua igreja, nos livrando de toda a corrupção? Porque se descansarmos de fato a esperança do nosso coração nessas verdades, meus irmãos, ainda que nós sejamos afligidos pelas tribulações, nós estaremos seguros em Cristo, nas suas promessas, na sua palavra. É a fé na palavra do Senhor que nos faz ter segurança em meio aos momentos de provação. E é por isso que nós vemos o apóstolo Paulo aqui, como nós veremos logo em seguida, procurando encorajar esses homens, partindo o pão e os encorajando. E aí é o segundo ponto do nosso sermão, onde nós vemos a forma com que o apóstolo Paulo foi bênção na vida desses homens, conduzindo toda aquela situação, os encorajando. E aí eu dei esse título para essa segunda parte, encorajamento. Então o primeiro foi incredulidade, porque foi assim que esses homens reagiram, e a segunda parte é
encorajamento, o apóstolo Paulo encorajando esses homens. E aí, eu não sei vocês, meus irmãos, mas normalmente, eu vou falar por mim, tá bom? Não vou generalizar, mas vou falar por mim. Normalmente, quando eu estou muito ansioso, tem uma coisa que me dá é fome. Não sei você. É aquela fome, assim, nossa, estou ansioso, estou aguardando o resultado de uma prova, estou aguardando alguma coisa, estou ansioso, eu tenho fome. E aí eu como. Aí eu espero que você não olhe para mim e diga assim, não, pastor, então você está ansioso mesmo, né? Está precisando comer menos. Não é isso, irmãos. Né? Ainda que uma dieta caia bem. Né? Mas, diferente da ansiedade que muitas vezes leva a comer de forma compulsiva, a tristeza, ela tira a fome. Então, se a ansiedade, ela dá fome, a tristeza, ela tira a fome. E, de alguma forma, é isso que eu vejo nessa passagem, porque esses homens, embora preocupados, diante daquela situação turbulenta, as ondas batendo no navio, eu não sei se você já passou por isso, né? É mais comum, talvez, você ter enfrentado uma turbulência de avião. Foi viajar de avião, o avião dá aquela chacoalhada. Uma vez viajando de avião, o avião desceu um tanto assim. E aí na hora que a gente foi sair, tinha uma pessoa sendo socorrida, sendo atendida lá, muito provavelmente por causa dessa despressurização do avião. Desceu demais. Mas não sei se você já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro, enfrentar uma tempestade em alto mar. Eu acredito que não seja algo simples, eu acredito que seja algo, de alguma forma, cause algum medo, ou mesmo pavor. E o que nós vemos aqui é que esses homens, eles haviam perdido toda a esperança. Isso que o texto vai dizer anteriormente, inclusive. A esperança se esvaiu e eles não criam que fossem sobreviver diante daquela situação. E por causa disso, estavam já há 14 dias sem comer. É isso que o texto vai dizer. Estavam já há 14 dias sem comer. E isso certamente seria um problema para eles, porque Paulo entendia que esses homens, em algum momento, precisariam nadar até a praia e, obviamente, eles precisariam de energia para isso, eles precisariam de vigor, o mínimo de vigor necessário para que pudessem pular do barco, nadar até a praia. Então Paulo vai rogar a eles que comam, pois depois disso a segurança deles estaria garantida, eles estariam seguros. E aí essa afirmação de Paulo, ela pode até mesmo trazer alguma insegurança para nós. Por quê? Essa afirmação poderia trazer uma inquietação para o nosso coração, essa preocupação de que eles comessem para que tivessem vigor para nadar e assim então ficassem seguros. Traz uma inquietação porque o texto não tinha dito que o Senhor havia garantido que eles sobreviveriam. Então, como assim a segurança deles dependia da alimentação? E aí, meus irmãos, nós podemos dizer que essa passagem, tanto o texto que nós estamos lendo agora, o versículo de número 34, onde Paulo vai rogar que eles comam, como o verso de número 30, eles vão chamar a nossa atenção para o fato de que a passagem, ela aponta para duas doutrinas que estão claramente presentes nas Escrituras, mas que eventualmente trazem alguma inquietação, que é a doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus de fato havia determinado que esses homens não morreriam, a embarcação se perderia, mas eles não morreriam. Mas para que eles ficassem seguros, eles precisariam comer. Deus está no controle de tudo, mas havia responsabilidade por parte desses homens. E nós vemos isso em vários lugares das Escrituras. Essas duas doutrinas, elas caminham lado a lado nas Escrituras. O Deus soberano sobre todas as coisas, que controla todas as circunstâncias, e a responsabilidade dos homens diante do Senhor. Então, quero dar alguns exemplos. Nós podemos nos lembrar aqui da história da vida de José, que em um ato pecaminoso dos seus irmãos, foi vendido ao Egito como um escravo, mas que
teve não apenas a sua vida preservada, mas a vida de toda a nação, segundo o desígnio do Senhor. No texto de Gênesis capítulo 50, verso 20, o próprio José vai dizer, olha, o mal que vocês intentaram, Deus intentou para o bem. A responsabilidade dos seus irmãos que pecaram, mas a soberania do Senhor que usou toda aquela situação para preservar muitas vidas. Nós podemos nos lembrar do exemplo do próprio Senhor Jesus, que foi traído por Judas Iscariotes, mas que, segundo a palavra do Senhor, fez exatamente como havia sido determinado por Deus antes da fundação do mundo. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, diz, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Judas traiu porque quis trair, mas ao mesmo tempo isso aconteceu de acordo com os desígnios soberanos do Senhor. O próprio apóstolo Pedro, falando com a multidão no texto de Atos, no capítulo de número 2, ele vai mostrar que tanto os judeus eram responsáveis pela morte do Senhor Jesus, quando ele afirma à multidão, vocês o mataram. Ao mesmo tempo, ele vai afirmar que isso havia se cumprido também, ou acontecido para que se cumprisse a Escritura. O Senhor havia determinado que o Senhor Jesus morresse na cruz, mas ainda assim, aqueles homens eram responsáveis pela sua crucificação. O Senhor mesmo vai dizer, o Filho do Homem será entregue, mas ai daquele, por meio de quem ele for entregue, melhor lhe fora não ter nascido. Mas a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham junto também na nossa santificação. Nós vemos isso no texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, falando sobre o desenvolvimento da salvação, e ali é a doutrina da santificação, ele vai dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação, e ao mesmo tempo ele vai dizer, mas é Deus quem efetua em vocês o querer e o realizar. Doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana caminhando juntas ao longo de toda a Escritura. Elas são verdades irrefutáveis, claramente presentes nas Escrituras. E diante disso, meus irmãos, o que nós precisamos reconhecer é a nossa pequenez. A nossa pequenez diante de um Deus tão grande. E às vezes a gente olha para uma doutrina como essa e a gente questiona, a gente bate cabeça. E é claro, se a gente for honesto, e é uma questão de honestidade mesmo, você vai perceber que as duas coisas estão presentes nas Escrituras. As duas coisas estão presentes, claramente presentes nas Escrituras. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então o problema não está com a Bíblia e o problema não está com a doutrina, mas a necessidade de nós reconhecermos a nossa pequenez. Nós somos pequenos. E isso, na verdade, meus irmãos, não nos deveria levar ao ceticismo, a questionar a autoridade da palavra de Deus. Antes, isso deveria nos conduzir ao louvor do Senhor, à doxologia, à glória do nome do Senhor, porque, afinal de contas, nós reconheceríamos que Deus grandioso, que Deus tremendo. Quão pequeno nós somos, Ele é infinito, nós somos finitos, a sua infinitude, a sua imensidão, de fato não pode caber numa mente finita, pequena e limitada como a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. As complexidades, portanto, que nós percebemos no texto das Escrituras, ainda que devam ser compreendidas por nós, percebidas, elas devem nos conduzir ao louvor do Senhor. Afinal de contas, Ele é infinitamente superior e maior do que nós. Ele não é igual, irmãos. Ele não é como o homem. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. E aí, meus irmãos, mais uma vez, assim como vimos que o apóstolo Paulo confiava plenamente na palavra do Senhor, por isso estava seguro, assim também podemos ver que ele cria plenamente na doutrina da soberania do Senhor e da responsabilidade humana, e por isso ele vai encorajar aqui os seus leitores,
os seus companheiros de viagem durante essa viagem desafiadora e de fato turbulenta até Roma. Então, nós podemos perceber como que o apóstolo Paulo, ele era de fato um homem que exercia grande influência no meio onde ele estava. O John Stott, falando a respeito de Paulo, ele diz assim: Paulo era um cristão íntegro que combinava a espiritualidade e bom senso, fé e obras. Ele era um homem não apenas de fé, mas ele era um homem de ação. Nós podemos dizer que Tiago diria: Paulo é alguém que não apenas ouvia a palavra, mas praticava a palavra, era um operoso praticante da palavra, como nós temos aprendido aqui. E é maravilhoso, meus irmãos, perceber como que havia uma influência santa desse homem no meio de homens ímpios, no meio de homens incrédulos. E nós vimos um pouco sobre isso na última semana, quando mencionamos que o apóstolo Paulo havia sido instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas que estavam ali à sua volta. E mais uma vez nós vemos isso. Mais uma vez nós vemos isso. Como que o apóstolo Paulo era instrumento nas mãos do Senhor para encorajar aqueles que estavam à sua volta. E isso me faz pensar, meus irmãos, que nós também precisamos ser assim. Nós também precisamos ser assim. Nós precisamos ser homens e mulheres que associam, combinam espiritualidade e bom senso, fé e obras. Nós precisamos ser homens e mulheres que não apenas ouvem a palavra e se dedicam a ouvir e a conhecer a palavra, mas nós precisamos ser homens e mulheres também que praticam a palavra e dessa forma exercem influência sobre aqueles que estão à nossa volta, oferecendo encorajamento. Encorajamento. Você percebe? Isso é um fato. Não sei se você já percebeu, mas quando você está num grupo e tal, e de repente você está desanimado, a gente tem uma tendência muito grande de influenciar as pessoas a partir daquilo que a gente conversa ou da forma com que a gente age. Então, se você está desanimado, talvez as pessoas que estejam à sua volta fiquem desanimadas também. Mas se você está encorajado, você tende a encorajar as pessoas que estão à sua volta também. E dessa forma, meus irmãos, o nosso papel, aquilo que nos cabe, é encorajar as pessoas a confiarem na palavra de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Mas muitas vezes, por conta da nossa própria incredulidade, irmãos, nós não fazemos isso. Não fazemos isso. E como isso é triste, porque de alguma forma nós sempre influenciamos alguém, mas de maneira triste, nós tendemos a influenciar negativamente. Eu tenho a impressão de que nós somos muito mais prontos a compartilhar as nossas insatisfações do que o nosso entusiasmo pelo Evangelho. Talvez você seja assim. No seu trabalho, por exemplo, você tem mais facilidade de fazer uma crítica em relação ao seu chefe ou alguém que fez um serviço mal feito, do que abordar o seu colega para compartilhar com ele a segurança que você tem em Cristo. Quantos de nós, meus irmãos, de fato estamos comprometidos em encorajar as pessoas a confiar em Cristo e a apresentar a eles aquele que é de fato a nossa âncora, a nossa segurança? É nele que nós estamos seguros, e a partir da mensagem do Evangelho, como crentes que foram formados pela palavra, nós devemos da mesma forma influenciar, instruir e encorajar aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos ser homens e mulheres assim, irmãos. Homens e mulheres assim. Então, muito mais do que se preocupar, e essa, infelizmente, é a nossa atitude pecaminosa, nós tendemos mais a compartilhar as nossas insatisfações do que nos comprometemos a encorajar uns aos outros. Então, vamos fazer um dever de casa, irmãos. Procure encorajar as pessoas essa semana. Encoraje a sua família, encoraje o seu lar. Marido, encoraje a sua esposa. Pais, encorajem os seus filhos, na fé,
a perseverarem na luta cristã por meio da fé naquele que é a nossa âncora, o nosso lugar seguro, o Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que não permite que nenhum cabelo caia da nossa cabeça se não for de acordo com a sua vontade. Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos, e isso deve nos fazer descansar seguros e ao mesmo tempo isso deve nos encorajar a estimular aqueles que estão à nossa volta a colocar a esperança dos seus corações nesse Senhor. Então, óbvio, meus irmãos, não é apenas um sermão, uma parte do sermão em que eu quero dizer para vocês assim, sejam como Paulo. Não é isso. Mas o encorajamento aqui é, cheios do Evangelho, procuremos nós encorajar uns aos outros. Seja diferente, faça a diferença, onde quer que você esteja, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, faça a diferença. Não seja aquele que vai desestimular, desencorajar, mas seja aquele que, por meio da mensagem do Evangelho, vai encorajar as pessoas a confiarem as suas vidas à palavra de Deus. E aí, nós chegamos aqui no último ponto do nosso sermão, que é a concretização disso tudo. Então, a gente viu que o texto ia mostrar para a gente três coisas, não é? Como que os homens receberam a palavra de encorajamento do apóstolo Paulo, e aí é maravilhoso você perceber que no final das contas esses homens agora estão encorajados. Então o texto, e é a mesma palavra que vai aparecer lá no verso 22 e 25, aparece ali no verso 36, porque no 22 o texto diz assim, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, firme, vamos ficar firme, encorajado, não desanima não, estão desesperados, vão comer é bom, tá vendo? Eles comeram aqui e ficaram cheios de coragem, não foi só de energia não, mas cheio de coragem. Aí no verso 25, portanto, os senhores têm de bom ânimo, e aí você vê, meus irmãos, que Paulo disse, mas aquela expressão, né, o exemplo arrasta, né? Então ele diz assim, então vamos. Ele parte o pão, ele come, e aqueles homens agora comem, e aí o texto vai dizer no verso de número 36, todos cobraram ânimo, eles foram enchidos de coragem. Como o apóstolo Paulo foi bênção na vida desses homens, meus irmãos, como ele foi. E então, nós vimos como eles reagiram, nós vimos depois a influência do apóstolo Paulo no meio deles, e por fim, se aquilo que o Senhor havia dito se cumpriria mesmo ou não. E é isso que a gente vai ver aqui, nessa passagem, do verso 39 até o versículo de número 44. E finalmente, depois que o dia amanheceu, aqueles homens podem ver a terra à vista. Não é? Provavelmente você já ouviu essa expressão, talvez num filme, numa série. E é comum que essa expressão da dramaturgia esteja associada não apenas ao fim de uma viagem, mas à esperança e segurança após uma viagem difícil num mar agitado. Para o marinheiro que passa por uma tempestade, a terra firme é o seu porto seguro. E aí então, meus irmãos, o texto nos mostra que a viagem está chegando ao final. Obviamente não sem emoção, é uma viagem cheia de emoção. E parece um filme mesmo, né? Esse capítulo 27 daria um bom filme. E aí o barco está agora sendo atingido pelas ondas. O texto nos mostra e nos lembra que de fato o barco irá se despedaçar, embora os passageiros e tripulantes não vão morrer, eles vão chegar à ilha. E aí o que o texto vai nos mostrar é que os soldados ainda demonstram incredulidade, porque eles planejam matar os prisioneiros, porque eles tinham medo de que esses homens fugissem depois que caíssem na água. E, obviamente, se isso acontecesse, o mesmo aconteceria com eles. Eles eram responsáveis por aqueles prisioneiros, e naquele contexto da lei romana, se um soldado perdesse um prisioneiro,
a pena do prisioneiro recairia sobre eles. Então eles, com medo de perderem a própria vida, pensam em matar os prisioneiros. Mais uma vez, então, a promessa do Senhor parece estar ameaçada, não necessariamente pela incredulidade, mas pela crueldade desses homens. E isso não é novidade na história. Muitas foram as vezes que os homens violentos se levantaram contra o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e nós vemos muito isso no próprio livro de Atos. E não apenas no período bíblico, meus irmãos, mas ainda hoje é aqueles que, por meio da violência, parecem se tornar obstáculos para o cumprimento das promessas do Senhor e para o avanço da igreja. No entanto, nós nos lembramos de que o Senhor já havia dito que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. E dessa forma, ele havia prometido e garantido a Paulo que ele chegaria a Roma, assim como os demais passageiros daquele barco. Nada, de fato, portanto, consistia em obstáculo para o cumprimento dos planos do Senhor. E diante da ameaça dos soldados, Júlio, o chefe dos guardas, impediu a chacina, porque ele queria preservar a vida de Paulo. Mais uma vez, o que vemos aqui é o favor do Senhor para com o seu servo. Sendo assim, ele determinou que os que sabiam nadar pulassem na água e fossem até a praia nadando, e os demais se agarrassem aos destroços do navio. E assim o texto termina mostrando que, de fato, todos se salvaram e a promessa do Senhor havia se cumprido. E aí, meus irmãos, como nós podemos concluir aquilo que nós aprendemos aqui nessa passagem? Nós podemos nos lembrar algo que já mencionei aqui: o Senhor não é como nós. Ele é evidente, embora tenhamos sido criados à sua imagem e semelhança, ele é diferente de nós de muitas formas, principalmente considerando o homem no seu estado de pecado e queda. Mas diferente de nós, que somos limitados, e por conta das nossas limitações, muitas vezes não temos condições de cumprir aquilo que prometemos, pecamos, voltando atrás na nossa palavra. Somos limitados de várias formas, intelectualmente, economicamente, fisicamente. Muitas vezes aquilo que desejamos fazer, nós não conseguimos, nem mesmo moralmente, porque, como o apóstolo Paulo vai dizer quando escreve aos Romanos, porque nem o bem que a gente quer fazer a gente consegue, mas o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Então o Senhor é diferente de nós, meus irmãos, porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas em nosso favor. Há ainda muitas evidências disso na vida de Paulo, que serão narradas no capítulo de número 28. Mas nós podemos nos lembrar de algo que o Senhor havia dito a Paulo, lá no capítulo de número 9, quando o texto diz, verso 15 a 16, mas o Senhor lhe diz: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No capítulo 23,